O poder da autocura. Como a física quântica pode ajudá-lo a ter uma vida sem doenças e com saúde? Por Wallace Lima, editora Gente. Nota dos editores. Este livro contém as opiniões e ideias do autor. Seu objetivo é fornecer material útil e informativo sobre os assuntos abordados. Nem o autor, nem os editores pretendem, por meio dele, oferecer serviços profissionais nas áreas da medicina e nutrição ou em qualquer outro campo. O leitor deve recorrer a um profissional especializado e qualificado caso julgue necessitar de ajuda médica ou de outro tipo de orientação na área da saúde. Com o poder da autocura, desejamos prestar mais uma colaboração para a melhoria da qualidade de vida de nossos leitores. No entanto, nos eximimos de toda e qualquer responsabilidade por prejuízos e riscos, pessoais ou não, que decorram direta ou indiretamente do uso ou da aplicação das informações aqui presentes. Nota da Publisher. Nos tempos atuais, saúde é um tema que não sai de pauta, seja por causa das mudanças ocasionadas por uma pandemia global ou pelas consequências de uma vida cada vez mais acelerada e atarefada. Não é de hoje que percebemos que para criarmos saúde precisamos dar um primeiro passo, falar sobre ela. O crescimento do número de farmácias tem sido algo de destaque nos últimos anos. Por exemplo, e, em geral, com o passar da idade, as pessoas têm grande parte de sua renda comprometida pela compra de medicamentos e com planos de saúde. Porém, cuidar da nossa saúde vai muito além de tomar remédios ou ter um convênio médico. E, em contraponto, ciências como a epigenética e a física quântica têm nos mostrado que podem ser grandes aliadas da criação de saúde e ainda que nosso estilo de vida pode influenciar muito a mudança desse cenário. O poder da autocura pode marcar o começo da sua jornada em busca de uma vida mais leve, sem remédios e, melhor que isso, mais saudável. Mais do que um autor da casa, Wallace Lima é exemplo e um estudioso dessa área. Ele não toma medicamento há mais de 30 anos e generosamente vem transmitindo seus conhecimentos às pessoas em geral por meio de seu canal no YouTube, suas palestras e seus treinamentos. Neste livro, caro leitor, ele apresenta de maneira didática e prática os passos e conceitos necessários para que você possa cuidar da sua saúde e partir de uma abordagem integral e sistêmica. Chegou a hora de assumirmos as rédeas da nossa saúde e nos comprometermos de fato com ela. Bem-vindo à sua nova vida. Roseli Boschini, CEO e Publisher da editora Gente. Prefácio. Ao ler este livro, fiquei encantado com a quantidade de dicas práticas que o querido Wallace Lima nos convida a experimentar. O mais interessante, na minha opinião, é que essas práticas fazem parte do dia a dia de Wallace, então percebo algo muito mais real e verdadeiro, uma vez que realmente fazem parte de sua vivência. Tive o imenso prazer de estar junto ao professor inúmeras vezes, seja em turnê pela Europa, em congressos ou em sua própria casa. Em todas as vezes pude presenciar que ele é a mesma pessoa. Claro que sempre em mutação, como ele mesmo diz, mas o mesmo ser divino em todas as ocasiões. Convido você, leitor, a maratonar esse livro já. Digo maratonar, pois ele é tão envolvente e cativante que supera as séries de Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming. É muito fácil ficar preso às páginas e querer ler mais e mais capítulos. Em apenas 3 dias, eu já tinha lido e estava experimentando as práticas que o autor nos ensina ao longo da leitura. Eu adorei a implementação do café quântico, um incrível ritual de despertar que você também poderá participar. O que mais me animou durante a leitura foi que, em meio a todo o caos que nos é apresentado pela Matrix em que vivemos, como a grande indústria das doenças e do medo, seja ela a farmacêutica, a alimentícia ou a das grandes mídias,
o Wallace nos mostra com muito fundamento científico e muita base espiritual que existe uma ordem em meio a esse caos e que podemos mudar nossa frequência e sair dessa corrida de ratos. Se precisasse explicar para um amigo, em poucas palavras, do que esse livro se trata, elas diriam: um guia prático para despertar a confiança em seu corpo, para que ele promova a autocura e você tenha uma vida presente, desperta em meio a maravilhas da natureza. Verá que por meio de pequenas mudanças de hábitos, melhorias na alimentação ou cativantes meditações guiadas, você se tornará cada dia mais esperto e próximo do seu salto quântico. Então, pegue papel e caneta e comece seu estudo já. Abração de amor e alegria. Dr. Elias Pereira, naturopata especialista em medicina natural e medicina tradicional chinesa. Introdução. O dia em que a Terra se curou. Tendo já vivido mais de meio século, às vezes me pego pensando sobre o significado da vida, da existência, do nosso planeta, enfim, do universo. Afinal de contas, por mais que eu já tenha estudado muito, aprendido e evoluído em muitos aspectos, muitas vezes tenho a sensação de que nada sei. E de que tudo o que sei faz parte de uma narrativa que me acostumei a contar para mim mesmo, para me convencer que há algum sentido maior na existência. E é por meio do roteiro dessa narrativa que crio o meu universo particular, que reúne todas as influências de todas as pessoas com as quais convivi, dos livros que li, dos filmes que assisti, dos sonhos que sonhei, realizados ou não, das mentiras em que acreditei e das que também contei, sobretudo para mim mesmo. Traumas, decepções, desilusões são temperos que dão um toque inusitado e interferem na narrativa, dando a ela a emoção necessária para que se mantenha viva, atraente e sedutora. Certa vez, li que o filósofo e matemático René Descartes falou o seguinte: se você for uma pessoa que busca realmente a verdade, é necessário que, ao menos uma vez na vida, você duvide tanto quanto possível de todas as coisas. Eu imagino que por trás dessa afirmação exista o viés do método científico criado por Descartes. A busca da ciência, no nível mais visceral, é essencialmente a busca pela verdade, o que significa que, para chegar até ela, é preciso ter a coragem de abandonar tudo aquilo em que acreditamos, se necessário for. Em última instância, o real cientista é aquele que está disposto a exercitar o desapego na busca pela verdade, assim como os grandes mestres costumam fazer. Nessa perspectiva, seja científica ou espiritual, a busca pela verdade passa a ser o santo grau, o troféu maior da existência, cujo potencial de libertação das amarras da ignorância conduz todo ser humano a migrar a árdua e heróica jornada que o levará até ele. Nesse sentido, ciência e espiritualidade se emaranharam, já que em essência buscam o mesmo fim. A única coisa que as diferencia é o método. Enquanto a espiritualidade busca a verdade por meio da experiência direta, a ciência faz essa busca por meio de procedimento que requer mensuração e repetição em condições previamente estipuladas por uma metodologia. Enquanto a espiritualidade usa práticas como oração e meditação para chegar à verdade, a ciência usa a matemática como linguagem universal para nortear os caminhos que levam até ela. O Mestre Jesus acirrou a curiosidade sobre a verdade quando disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. O mestre Buda Shakyamuni, certa vez em um diálogo com a asceta Jigannaka, falou: "Uma vez que uma pessoa é capturada por uma doutrina, ela perde sua liberdade. Quando se torna dogmática, a pessoa acredita que sua doutrina seja a única verdade. As outras doutrinas são heresias." Todas as disputas e conflitos surgem dessas visões estreitas. Elas podem se alongar sem fim, perdendo tempo precioso e às vezes até levando a guerras. Apego às visões é o grande impedimento no caminho espiritual.
Quando é limitada por visões estreitas, uma pessoa se torna tão confusa que não é mais possível deixar a porta da verdade aberta. O físico quântico e prêmio Nobel de Física Werner Heisenberg, no seu livro Física e Filosofia, referindo-se ao célebre experimento da dupla fenda que revela o aspecto onda e partícula, uma vez falou: "Nós devemos lembrar que o que observamos não é a natureza propriamente dita, mas a natureza exposta ao nosso método de investigação." O físico quântico David Bohm, que Einstein chamou de filho espiritual e o Dalai Lama chamou de guru da ciência, e que contribuiu para as bases teóricas de diversos ganhadores do Prêmio Nobel, falou certa vez: "O universo deve ser nada mais que um holograma gigante criado pela mente." O ganhador do Prêmio Nobel de Física, Niels Bohr, afirmou: "As condições de medidas constituem um elemento inerente a qualquer fenômeno ao qual o termo realidade física possa ser atribuído." Isso requer uma revisão radical de nossa atitude com relação ao problema de realidade física. E em outra frase célebre, o arquiteto do átomo, como Niels Bohr costumava ser chamado, afirmou: "Tudo o que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais." Ele se referia ao estranho comportamento do mundo subatômico após haver sido constatado pela ciência que o átomo, que é a base de todo o universo material, é constituído de 99,99999999999% de espaço vazio. Só que o vazio quântico não é um vazio usual, pois contém energia, vibração e informação. E a matéria tal qual conhecemos emerge desse aparente vazio quando submetido a condições adequadas de observação. A descoberta da física quântica deixou os seus descobridores perplexos e até mesmo chocados. Uma nova forma de olhar para a realidade emergia e parecia, às vezes, que tendia a dar um nó nos neurônios dos pioneiros dessa incrível ciência, levando-os a uma mudança radical na compreensão da realidade, como é o caso de Max Planck, responsável por dar início à teoria quântica. Ele viria a afirmar depois: "Na qualidade de alguém que devotou a vida inteira à ciência mais esclarecida, ao estudo da matemática, posso fazer a seguinte afirmativa como resultado de minhas pesquisas sobre os átomos: a matéria, como matéria propriamente dita, não existe. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude da força que faz vibrar as partículas de átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar. Devemos assumir que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa é a matriz de toda a matéria." Planck também viria a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Física, e a sua reflexão traz algo aparentemente inusitado e impactante sobre a essência do mundo material quando afirma que a matéria, como matéria propriamente dita, não existe. Ele deixa claro que toda matéria que se origina e existe se manifesta a partir de uma força que é deflagrada por uma mente consciente e inteligente, que seria a matriz de onda de toda a matéria. A matriz a qual Planck se referia é conhecida hoje como campo unificado, que é um campo que integra as 4 forças fundamentais do universo: a força eletromagnética, a força da gravidade e as forças nucleares forte e fraca, que atuam no mundo subatômico. Os estudos contemporâneos da ciência revelam que essa matriz tem de fato inteligência e, como sugeriram os povos mais antigos, o campo responde a nossas emoções. Quando Jesus falava que era a fé das pessoas que as curavam, ele queria dizer que uma forte emoção associada à crença de que algo é possível de ser realizado é verdadeira fonte dos milagres. Era o campo respondendo à fé das pessoas. Greg Braden, no seu livro Segredo de um Modo Antigo de Rezar, comenta que, no século XX, a ciência moderna pode ter descoberto o Espírito de Deus na forma de um campo de energia que é diferente de qualquer outra forma de energia.
Ela parece estar em toda parte, sempre, e ter existido desde o princípio dos tempos. Qualquer que seja o nome que lhe dermos, ou a definição apresentada pela ciência e pela religião, está claro que existe algo que está em todos os lugares entre nós. Uma força, um campo, uma presença, que é o grande imã que nos atrai incessantemente uns para os outros e nos liga a um poder superior. O caminho para a autocura. Este livro tem como propósito mostrar para você a base científica para a autocura. Pretendo, por meio de citações de cientistas e mestres espirituais, traçar um campo fértil para que você possa compreender os processos mentais e emocionais que disparam os gatilhos das doenças e também os processos capazes de desencadear os gatilhos da autocura. Todas as informações que trarei neste livro são fundamentadas cientificamente para que você possa se apropriar de conhecimentos com bases sólidas, que proporcionem a você a segurança necessária para se lançar em uma experiência ao mesmo tempo científica e espiritual. Dessa forma, você compreenderá, de maneira cada vez mais intensa, que não há um mundo lá fora separado de você. Na verdade, veremos que o mundo e você são inseparáveis. Os experimentos científicos mostram que o ato de pensar e sentir afeta o mundo material. Nós estamos produzindo matéria sempre que ressentimos algo do passado ou nos lembramos de algo que tem um significado marcante. Se eu pedir para você se imaginar agora chupando um limão, você tenderá a encher a boca d'água apenas por se lembrar do sabor desse fruto. A memória que o cérebro tem do limão deflagra a criação da saliva automaticamente. A mesma coisa acontece quando sentimos raiva, alegria ou estamos estressados. As pessoas são facilmente impactadas pelos nossos estados emocionais. E nós percebemos também como o nosso bem-estar e os nossos resultados são afetados pelas emoções que sentimos. O visionário físico quântico John Wheeler, que ajudou a criar a teoria da fissão nuclear, batizou o nome buraco negro e discutiu sobre a natureza da realidade com Einstein e Niels Bohr. Faz uma interessante reflexão sobre a visão de que existe um mundo lá fora separado de você. Ele diz: há muito tempo acreditamos que lá fora existe um universo e que aqui se encontra o homem, o observador protegido com a segurança contra o universo por uma placa de 15 centímetros de vidro laminado, entre parênteses, as lentes dos equipamentos de observação. Agora aprendemos com o mundo quântico que até observar um objeto tão minúsculo como um elétron, precisamos estilhaçar essa placa de vidro. Temos que ir ao âmago. Nosso antigo termo observador deve ser simplesmente abolido dos livros. Devemos substituí-lo por participante. Wheeler, na sua profunda reflexão, está nos convidando a nos vermos como agentes das nossas criações, ou seja, co-criadores do universo, do mundo, das pessoas como as vemos, das doenças e da saúde. Essa perspectiva quântica e espiritual da existência nos convida à autorresponsabilidade e a nos comportarmos como investigadores em busca da verdade, sabendo que o laboratório mais precioso e sofisticado de que dispomos é o nosso próprio corpo-mente. A autoobservação da relação entre as nossas crenças dominantes e a nossa biologia irá nos fazer adentrar no campo fértil da epigenética, que é o campo da biologia que se refere a mudanças na atividade dos genes, na sua expressão genética, que são deflagradas por fatores externos, além da genética e não pelo próprio DNA da pessoa. E nos ver como uma incrível máquina de produzir proteínas, mais de 120.000 tipos que irão dar forma ao nosso corpo e ao nosso estado de saúde ou de doença. Por outro lado, o nosso estado emocional predominante, além de afetar a expressão dos nossos genes, responsáveis pela produção de proteínas, também tem o potencial de nos conectar ao campo unificado, a matriz divina. É por meio dessa matriz que a biblioteca cósmica
nos oferece as infinitas possibilidades de manifestar a nossa realidade pessoal e nosso estado emocional dominante funciona como senha para adentrar a biblioteca e escolher que possibilidade queremos acessar e passar a chamar de nossa verdade, nosso mundo pessoal. Citação: estamos a caminho de um novo paradigma pelo qual a dimensão humana poderá ser contemplada na sua integralidade e complexidade. De vítimas das circunstâncias, passamos a ser senhores da própria jornada. De mendigos e pedintes espirituais, assumimos o nosso lugar de honra de criarmos a realidade desejada de maneira consciente, de maneira plena e responsável. Focados em sermos a cada dia seres humanos cada vez melhores e mais saudáveis, contribuindo para tornar o nosso querido velho mundo cada vez melhor. Que este livro possa inspirar você a confiar na inteligência da natureza, que através de bilhões de anos de evolução desenvolveu uma sabedoria inata que permite, com o passar do tempo, se adaptar e superar as situações mais desafiadoras e mesmo assim continua de pé, exuberante e proporcionando os frutos que nos mantêm nutridos. Que possa também se inspirar e confiar plenamente na inteligência inata do seu próprio corpo, de se autocurar e de se comunicar com você mesmo sempre que estiver distraindo, se descuidando e se distanciando do seu propósito, da sua essência. Compreender a linguagem do corpo, seja por meio das emoções, das dores ou das doenças de todos os tipos, possibilitará um diálogo com o ego e suas nuances que pode nos levar a estabelecer um diálogo com Deus, que faz morada dentro de nós e que nos disponibiliza as ferramentas mais incríveis para chegarmos até Ele. Por meio da ciência dos milagres, também temos a possibilidade de sermos legítimos parceiros da criação. O que chamo de ciência dos milagres tem como base a fé, que foi ressaltada nos evangelhos por Jesus Cristo, e o conceito, hoje comprovado pela ciência, de que, quando alinhamos uma intenção a uma emoção elevada, afetamos a realidade à nossa volta. O biólogo celular Glenn Hein realizou uma série de experimentos com pessoas no HeartMath Research Center, na Califórnia, para comprovar como as emoções afetam o nosso ritmo cardíaco, que tende a ficar errático e desorganizado quando temos emoções negativas, como raiva e medo, e como as emoções positivas, como o amor e a alegria, produzem padrões altamente coerentes e ordenados, que os pesquisadores do HeartMath Institute chamam de estado de coerência cardíaca. No experimento, Rain aplicou as técnicas do Instituto HeartMath para fazer com que o grupo de 10 indivíduos atingissem o estado de coerência cardíaca, entrando em sintonia com sentimentos elevados como amor e apreciação. Ao mesmo tempo, o grupo também foi orientado para ter a intenção de afetar as moléculas de DNA que foram colocadas dentro de um tubo de vidro com água, fazendo com que as moléculas se enrolassem ou se desenrolassem ao segurar os tubos por um período de 2 minutos apenas. Os resultados obtidos foram estatisticamente significativos e, em alguns casos, as hélices do DNA se enrolaram ou se desenrolaram atingindo um percentual de 25% das amostras. No entanto, quando Rain pediu ao grupo para segurar o vidro apenas direcionando uma emoção positiva ou apenas uma intenção, não foi produzida qualquer alteração estatisticamente significativa. Apenas quando associaram a emoção positiva com a intenção clara é que o impacto sobre o DNA foi significativo, mostrando que, mesmo num curto intervalo de tempo, nossas emoções associadas a uma intenção afetam significativamente a matéria, o que é a essência da fé. Os pesquisadores do Instituto HeartMath chegaram a fazer experimentos em que as pessoas estavam a uma distância de 80 quilômetros da amostra e, mesmo assim, os efeitos foram significativos. Em 2016, tive o prazer de conhecer de perto 3 dos principais pesquisadores do Instituto, numa imersão de 5 dias na Riviera Maya, no México. Em 2017, convidei a CEO do Instituto, Débora Rosman, para participar de um evento internacional que organizei em Recife, e ela me presenteou com uma das tecnologias que medem o estado da coerência cardíaca.
Por outro lado, o estudo científico do efeito placebo e do efeito nocebo que abordarei neste livro, bem como o papel do otimismo na saúde, bem-estar e longevidade, mostram que, com uma atitude mental e emocional adequadas, podemos afetar conscientemente a realidade ao nosso redor. Ou seja, o nosso estado de ser, que corresponde ao nosso sistema de crenças dominantes, manifestado pelos nossos pensamentos e sentimentos recorrentes, é desencadeador da realidade que projetamos no mundo exterior. Fazer isso de maneira consciente e experimentalmente nos leva a aprender como causar um efeito na realidade exterior em vez de sermos apenas reativos a ela. Milagres como parte da natureza. Um dos objetivos deste livro também é que, ao fim, você compreenda que já nasceu com um aparato perfeito para manifestar milagres e que sua vida e tudo o que cerca é uma comprovação genuína de que os milagres são inerentes à nossa natureza. Vamos trilhar uma jornada para aprender a identificar as bengalas que nos viciamos a usar e termos a coragem de jogá-las para fora e andar com as nossas próprias pernas. Convido você a trilhar essa jornada comigo rumo ao autoconhecimento, que nos guiará à autocura. Uma cura feita por meio da fé, da adoção de um estilo de vida saudável, da natureza e das práticas e medicinas naturais que olham para o ser humano e buscam investigar as causas das doenças e seguem os passos e ritmo da natureza, buscando se apropriar das suas leis, da sua sabedoria e do seu amor. O mundo nunca mais será o mesmo. No início de 2020, o mundo inteiro foi impactado pelo vírus da Covid-19, que rapidamente se alastrou, tomando a dimensão de uma pandemia sem precedentes. O pânico se espalhou rapidamente, tornando as pessoas ainda mais vulneráveis ao vírus e a outras doenças. Neste livro, eu irei mostrar que por trás dessa pandemia existe outra ainda mais preocupante: a pandemia da deficiência da vitamina D3, que na verdade é um hormônio esteroide, possivelmente o mais importante do nosso corpo e o mais ativador do nosso sistema imunológico. Todas as nossas células, sem exceção, possuem receptores para a vitamina D3. E hoje, de 10 pessoas, 9 possuem deficiência desse hormônio tão essencial para nos defender das doenças desde quando estamos no útero. Também falarei sobre como o abuso dos agrotóxicos está deixando as pessoas cada vez mais vulneráveis e suscetíveis a inúmeras doenças crônicas e autoimunes. Trarei a fundamentação científica da homeopatia, bem como as bases científicas da biologia digital, por meio das quais você entenderá como as suas moléculas se comunicam entre si e com o mundo. Também abordaremos o modelo biomédico e a indústria farmacêutica, que está por trás dos currículos médicos e da organização dos principais congressos médicos pelo mundo e cujo objetivo não é a prevenção das doenças, nem a promoção da saúde, e sim vender medicamentos validados por pesquisas muitas vezes forjadas para atender aos seus interesses, como mostraremos. Ao ler esse livro, você passará a ter uma nova compreensão sobre os micróbios e a importância fundamental deles para a sua saúde desde o momento do parto. Você terá a oportunidade de conhecer os benefícios de um banho de floresta e aprenderá como adotar a medicina da floresta como uma estratégia de prevenção das doenças, superação do estresse e promoção da sua saúde. O objetivo deste livro é ajudá-lo a olhar para as causas do adoecimento exponencial que a humanidade já vem vivenciando há muito tempo. Creio que a Covid-19 está nos trazendo uma incrível oportunidade de olharmos para nós mesmos e para a humanidade por um novo ângulo que complete a prevenção das doenças e a promoção da saúde todos os dias, a partir de um novo estilo de vida, e não como prática esporádica ou impulsionada por algum modismo. Desenvolver o que chamo de consciência alimentar, além de uma consciência ambiental e planetária, e, sobretudo, desenvolver otimismo, autoconsciência e autorresponsabilidade, voltadas para ideias de cooperação e cuidado integral, é o que irei propor como um caminho viável para que possamos direcionar a nossa vida para um novo patamar em que não mais precisaremos agredir diariamente o nosso corpo com medicamentos que apenas tratam sintomas
e nos levam a ficar cada vez mais doentes. Por ter dependido de medicamentos químicos por mais de 20 anos e estar há mais de 30 anos livre dessas substâncias, me cuidando por meio de práticas naturais de saúde e de um estilo de vida saudável, sei que isso é possível para qualquer pessoa que se dedique a investir em autoconhecimento e autocuidado para ter uma vida longa e saudável. A minha proposta é que os medicamentos químicos, por sempre conterem toxinas, devam ser usados apenas em situações emergenciais, em caso de cirurgias e em algumas situações agudas em que foram esgotadas outras possibilidades naturais ou nas quais não se tem acesso a essas possibilidades. Agora eu peço que faça 5 respirações de maneira lenta, suave e profunda e acesse dentro de você um estado de gratidão e merecimento. Permita-se desprender o que torna sua vida pesada e sem sentido e abra-se para a possibilidade de aceitar o paraíso da consciência, um lugar dentro de você que podemos também chamar de reino de Deus. Um lugar sagrado onde você se conecta à sua grandeza, à sua inteireza, à sua dignidade e ao seu amor próprio e que fará com que você resgate a autoconfiança e a esperança de que dias melhores estão por vir. Que a sua vida possa ser mais leve, saudável, alegre e tranquila. Avante! Citação: quanto mais me encanto comigo mesmo e com a vida, mais milagres acontecem, e Deus me convida todos os dias a brincar em seu quintal.